Você se sente vítima da vida? Tá cansado das circunstâncias que estão acontecendo e você não vê mais uma saída? Bom, eu quero te falar uma coisa. Ser vítima da vida faz você perder tempo de vida aqui na Terra. Pense nisso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica comigo e me acompanha. Ser vítima da vida foi algo que por muito tempo eu me permiti estar nesse papel. E não foi nada bom porque foi algo que travou a minha vida, me impediu de que eu seguisse passos que eu deveria ter seguido, de eu ter evoluído em todos os sentidos, não só no campo profissional, mas também na área dos relacionamentos, em todos os âmbitos da minha vida. E reclamar da situação, culpar um, culpar o outro, não nos faz sentir melhor. Muito pelo contrário, a energia de reclamar, ela nada mais é do que você clamar, você está pedindo para o universo aquela situação. Então você falou daquilo, aquilo vai voltar para você. Pode ter certeza. Então busque se libertar desse tipo de sentimento. Quando for pensar em reclamar de alguma situação, do porquê você está naquilo, porque aquela pessoa fez isso pra você, a culpa é do outro, nunca é sua. Pare de se vitimizar. Pare de se fazer vítima das situações. Comece a pensar positivo, mesmo que tudo esteja um caos. Eu sei, é difícil a gente pensar positivo quando a gente está no fundo do poço, mas muita gente consegue isso. Eu já fiz isso muitas vezes e posso te garantir que os resultados foram muito positivos. Eu consegui melhorar, e sim, de muitas situações em que eu estava. E então você precisa começar a pensar positivo, mesmo que aquilo não esteja favorável, né? A situação não seja favorável a você. Mas você precisa pensar que tudo é possível. Você precisa não só pensar, mas também agir. Pensamentos são bons, mas acompanhados de ação. Você precisa dar pequenos passos em direção aos seus objetivos, não se deixando levar pelas julgamentos, pelas opiniões contrárias que vão existir. Vai ter gente que vai opinar na sua vida só com a intenção de te desmotivar e fazer você parar no caminho. Isso é muito normal e pode esperar que vai ter gente fazendo isso, mas não se deixe levar por isso. Não se torne vítima da vida. Lute, conquiste. Às vezes vai dar errado, vai, faz parte da nossa jornada algumas coisas não darem certo, mas as coisas que não dão certo, se você olhar para uma ótica positiva, elas também são boas, porque elas trazem consigo um aprendizado, um ensinamento que a gente vai levar para a vida e que também pode servir de ensinamento para outras pessoas, para que elas possam fazer diferente. Não vamos nos tornar vítimas das circunstâncias. Situações ruins, pessoas ruins existem e coisas ruins vão acontecer o tempo todo, mas também coisas boas vão de acontecer. Não vamos focar no que deu errado, mas vamos focar nas coisas que deram certo. Vamos lutar, vamos levantar e fazer algo em prol dos nossos sonhos. Não dá pra gente ficar parado, sentado em inércia, como eu já vivi por muito tempo, esperando que as coisas aconteçam, que a fórmula mágica caia do céu. Não. Você é o responsável pelos seus sonhos, é responsável por criar a vida que você deseja. Ninguém mais vai fazer isso por você. Você quer se tornar um bom profissional, você precisa estudar, você precisa ter coragem e fazer as coisas e acreditar que aquilo é possível. O campo da impossibilidade, ele existe, mas o campo da possibilidade também. A nós cabe fazer as coisas que são possíveis e a Deus cabe o impossível. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, porque a recompensa disso virá de uma hora ou outra vai vir, não tem como ser diferente, não dá pra você achar que se você plantou tomate, tu vai colher cebola, não tem como, gente. Então faça as coisas certas, que uma hora a recompensa dessas atitudes, elas vão vir, mas não deixe ser vítima das circunstâncias, porque tem gente esperando e muito que você seja uma vítima da circunstância, que você nunca faça nada, que você desista dos seus sonhos, que você abandone o seu projeto. Tem gente por aí torcendo para que isso aconteça, mas não faça isso. Lute, mesmo que pessoas falem no seu ouvido coisas contrárias, mas se teu sonho é algo grandioso, que faz te brilhar os olhos, vai lá e faz acontecer. Tenha humildade, tenha respeito, coerência,
e corra atrás dos seus sonhos. A nossa vida aqui, gente, ela é uma dádiva, ela é uma bênção. O dia de hoje que eu tô aqui falando é um dia muito abençoado. Comece a ser grato pela vida, a ser grato pela sua existência. Ninguém tá neste mundo por acaso. Ninguém veio aqui por um erro. Não existe erro. Tudo está aqui porque deveria estar, seja uma planta, seja nós, seres humanos. Então nós temos que entendermos a nossa missão nesse mundo e fazer jus à nossa existência. A vida, ela é uma só nesse planeta. Existem muitas e infinitas possibilidades em outros planos, talvez, mas nesse planeta Terra, nesse momento chamado agora, a vida nossa é só uma. Então nós temos que viver ela da melhor forma, melhorar nosso potencial, evoluirmos como seres humanos, sairmos desse mundo melhores do que nós entramos. E lembrando-se sempre que deste mundo ninguém leva nada. Nós vamos levar experiências, nós vamos levar evolução. É melhor. Eu prefiro 1000 vezes ter evoluído em todos os âmbitos da minha vida, muito mais a minha espiritualidade, digo assim, do que sair desse mundo com milhões na minha conta. Nada contra ter dinheiro. Eu preciso de dinheiro, nós precisamos de dinheiro. Vivemos num mundo em que tudo gira em torno do dinheiro. Mas não podemos nos deixar levar por ele. Vamos focar em fazer a nossa melhor versão. Deixar de ser vítima da vida. Construir um futuro em que sonhamos, em que desejamos. Mas não se apegar demais a essa vida terrena. Focar na nossa evolução como ser humano. Como eu disse anteriormente, sair daqui melhor do que chegamos. Por muito tempo na minha vida, eu já me vitimizei, como eu já falei lá no início. Enquanto eu ficava sonhando e vitimizando, eu vi pessoas fazerem coisas, construírem coisas, fazendo um futuro maravilhoso, uma vida maravilhosa. E eu estava lá na minha casa, trancada entre 4 paredes e não havia terminado nem o meu ensino médio. E eu procrastinei, e eu tive medo. Eu tinha medo de tudo, eu era um ser humano muito medroso. Eu tinha medo de andar de ônibus, eu tinha medo de ir numa entrevista de emprego, eu me sentia uma pessoa que não era digna de muitas coisas na vida. E foram coisas, crenças que foram colocando, pessoas que foram me fazendo acreditar nisso, e eu mesma também não acreditava em mim mais. Mas depois que eu vi que todo mundo já estava chegando em um nível e eu não havia chegado nesse nível, eu acordei e eu comecei a mudar isso. Mas não foi fácil, gente. E havia aquela crença limitante de que eu não era merecedora. Ao mesmo tempo em que eu sonhava e que eu acreditava que era possível, eu também acreditava que eu não merecia. Mas eu comecei a lutar, comecei a correr atrás dos meus sonhos, mesmo com medo. Eu começava a pensar coisas de forma positiva e por muito tempo, mesmo aquelas coisas querendo voltar aos pensamentos negativos, intrusivos, eu consegui vencê-los. Por exemplo, quando eu fui fazer minha carteira de motorista, eu tinha muito medo de dirigir, não que hoje eu não tenha, mas assim, eu não era uma ótima aluna lá na autoescola, porque eu ficava muito nervosa. Então, eu comecei o quê? Eu fui assistir vídeos no YouTube de uma escola de trânsito e eu comecei a aprender com eles como que eu faria no dia da prova do perito, porque eu não conseguia fazer com o meu instrutor, porque ele me deixava muito nervosa. Então, no dia, tudo o que eu fiz, que eu assisti, eu consegui fazer, replicar fielmente, eu passei na prova de trânsito. Mas o que eu fazia? Quando eu deitava na minha cama para dormir, eu fazia algo muito interessante. Eu fechava os olhos e eu imaginava eu entrando no carro, eu fazendo todo o passo a passo do que eu faria, como se eu estivesse fazendo aquilo ali de verdade. Eu me lembro até hoje disso, que é tão real na minha cabeça. Eu me lembrava eu entrando, fechando a porta, ajustando o banco, ajustando o retrovisor, tudo, fazendo tudo certinho. Durante umas 2 semanas eu fiz isso todas as noites antes de dormir. Eu dormia, na verdade, pensando nisso, imaginando essa cena. Eu imaginava a rua que eu ia fazer, que eu tinha que parar, que eu tinha que olhar para os 2 lados, que eu tinha que dar seta, o morro que eu tinha que parar também e depois continuar seguindo com o carro. Eu fiz tudo isso na minha cabeça durante 2 semanas. E assim,
eu fui fiel de que eu conseguiria. Eu joguei pra Deus, né? Falei, Deus, eu tô fazendo, eu tô me esforçando. Aí eu conto contigo aí no dia da prova. E, gente, incrivelmente eu consegui passar na prova. E isso aconteceu em muitos momentos da minha vida. Não só naquele momento da autoescola, mas também quando eu estudei para concurso, quando eu estudei para as provas de processos seletivos. Eu consegui passar muito bem, graças a isso. Eu me dediquei, eu acreditei e, como sempre, para mim não pode ser diferente. Eu sempre acreditei de que Deus estava no negócio e as coisas aconteceram. Eu parei de ficar no lugar de vítima e comecei a fazer algo por mim, porque ninguém mais faria. A minha vida é responsabilidade minha, a sua vida é responsabilidade sua. Então faça o que tem que ser feito. Às vezes parece difícil, mas não é impossível. Dê um passo, um salto de fé e corra em direção dos seus objetivos. Não se torne vítima da vida, vítima das circunstâncias. Não deixe que as pessoas estraguem os teus sonhos. Não deixem que o que elas falaram, o que elas fizeram, ruam os seus planos. A sua vida, ela é importante. Você veio para fazer a diferença no mundo. Você veio para construir os teus sonhos. Então, não se deixe levar pelas coisas ruins que acontecem. Dê um passo de confiança, um salto de fé e faça acontecer. Eu vou ficando nessa. Desejo a vocês um ótimo dia. E se você gostou do conteúdo, eu convido você a se inscrever, tá? Aqui tem bastante conteúdo diferente sobre várias coisas que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando nessa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!